segundo artigo foi um estudo de caso do modelo. Eu peguei o modelo, gerei resultados a partir dele, e o que a gente pode fazer com isso? O objetivo é a aplicação do modelo, e para fazer essa aplicação do modelo eu vou utilizar teorias de binômio risco-retorno de Markowitz e a expectativa de utilidade de John von Neumann e Oscar Moses, para comparar o resultado dessas empresas. Aqui de novo é o modelo tarô estocástico, aqui para mostrar a avidez estocástica, ela tem impacto na atividade, na receita bruta, e lá na verdade tem impacto direto na energia vendida, que impacta todos os outros coeficientes ali, que são gasto, receita bruta e utilidade. E o outro coeficiente estocástico, que é o coeficiente de custo, ele tem impacto direto nos custos da empresa. Vamos falar um pouco sobre o binômio risco-retorno de Markowitz. O que esse binômio risco-retorno fala? Segundo os investidores, eles olham para duas coisas quando eles vão fazer o investimento: o retorno e o risco daquela empresa. Eles são avessos ao risco, então uma empresa com o mesmo retorno, ele escolhe a que tem menos risco, e eles são racionais. Então uma empresa com o mesmo risco, ele escolhe a que tem o maior retorno. Então, para Markowitz, existem dois valores que a gente precisa saber daquela empresa: o retorno e o risco. Aqui, utilizando um gráfico, por exemplo, se eu for comparar a empresa 2 e 3 ali, as duas têm o mesmo retorno, mas a empresa 2 tem um risco menor. Então, ela é a empresa campeã, ela é a empresa que o investidor iria escolher. Se eu for comparar a empresa 1 e 3, as duas têm o mesmo risco, mas a empresa 1 tem um retorno maior. Então, ela é a empresa campeã, ela é a escolhida. Agora, se eu for comparar a empresa 1 e 2, a gente não sabe dizer o que seria preferido. Afinal, as duas têm riscos diferentes e retornos diferentes. Aí entra a expectativa de utilidade de John von Neumann. Ele diz que a decisão por um investimento está em função da utilidade que isso gera para ele. Então, existem perfis diferentes de investidores. Tem investidores que são mais agressivos, eles gostam mais de risco. E existem investidores que são mais conservadores e eles são avessos aos riscos. Então, eles preferem os retornos maiores e menos risco. Então, a modelagem da utilidade fica em função do risco e do retorno. O retorno é a média e o risco é o desvio padrão da medida. E o alfa que está ali, ele é o perfil do investidor. Vamos colocar no gráfico, vamos comparar a empresa 1 e 3, que a gente não sabia qual era a resposta. Se eu pegar um investidor agressivo, aquela fórmula que eu mostrei lá da utilidade, ela é uma circunferência. Se você bota ela numa circunferência. Então, quanto maior a utilidade, menor é a distância com a empresa. Então, a empresa 1 tem uma distância menor do investidor agressivo que fica posicionado lá em cima. Então, ela é campeã aqui. Agora, se eu pegar um investidor conservador, um investidor que é avesso ao risco, a empresa que está mais próxima dele, ele está ali mais para baixo no gráfico, ele deslocado para baixo, a empresa que está mais próxima dele é a empresa 2. E ela que ganha, ela que tem maior utilidade para esse investidor. O estudo de caso, a gente pegou um modelo tarô, levantou os dados das concessionárias, para isso a gente entrou nas revisões tarifárias das concessionárias, nas planilhas que são disponibilizadas pela própria Neo, São Esparta, e levantou os dados do ProRet, né, que baseados no procedimento de regulação tarifária. Essas 3 empresas a gente não colocou nome para o congresso, mas são 3 empresas bastante heterogêneas. Você pode ver o número de unidades consumidoras ali, ó. Uma é do Sudeste tem 43 milhões de unidades, a outra do Nordeste tem 3,4, a outra também é do Nordeste, 1,4 milhões. As receitas são bem discrepantes. Então vamos lembrar que a empresa C é a maior, a empresa A é a intermediária e a B é a menor. E o mercado delas também é bastante discrepante. Aqui são os dados, novamente. Peguei todos os dados para fazer o tarô determinístico das empresas e otimizei a energia, a tarifa e a base de remuneração de cada empresa para poder ter um ponto de partida. E aqui são os dados estocásticos para cada empresa. Esse dado, o dado do G, que é o crescimento do mercado,
através de simulação. Eu peguei o mercado de cada empresa, peguei desde 93 até 2017 e vi qual foi o crescimento do mercado de cada empresa. Então, esses coeficientes são modelados em função disso. Já o alfa, gama, que a tendência de eficientização da empresa, eu peguei em função do componente T do fator X da revisão tarifária. O componente T do fator X da revisão tarifária, ele está em função da meta de eficientização das empresas, que foi feita através do DEA, que a moça ele sabe bem melhor que eu. E todas as empresas têm uma meta de eficientização, está tudo negativo, então elas têm que melhorar o índice delas. E aí então os desvio padrão também. O desvio padrão do coeficiente de custo, como eu não consegui dados históricos do custo das empresas, eu não consigo isso de muito tempo, eu coloquei uma porcentagem em cima do coeficiente estocástico, do coeficiente determinístico. O desvio padrão da avidez está também em função da modelagem de uma série histórica. Aqui eu rodei essa simulação no Crystal Ball e eu acho a função de distribuição de probabilidade, ela se ajusta a uma normal porque eu ajustei as entradas, os inputs do método também estão ajustados em normal. E eu vejo aqui para essa empresa, a empresa intermediária, que é a empresa A, eu tenho um EVA de 8 milhões aí e um desvio padrão, então você vai ver que a chance de dar negativo é muito grande. Eu não peguei a porcentagem, mas é um pouco menor de 50%. A empresa B, eu tenho uma média de 2,45 milhões de expectativa do EVA e um desvio padrão de 20, que também mostra mais ou menos que dá um pouquinho menor do que 50% a chance de dar errado. E a empresa C, que é a maior das empresas, tem 9 milhões como média e o risco dela é um pouquinho maior. No entanto, você consegue ver que como as empresas são diferentes, vai dar certo. Como as empresas são diferentes, você não consegue comparar elas direito, porque elas são muito heterogêneas. O EVA não é uma boa medida para comparar elas. O que quer dizer? Essa empresa 9 aqui, ela é melhor do que a outra ou não é melhor do que a outra? Como é que eu coloco isso para comparar elas? Então aí eu peguei a medida ROI, que pega o EBITDA em função da base de remuneração. É uma tentativa de normalizar os dados. Como está tudo em função da base de remuneração das empresas, eu consegui colocar todo mundo dentro de um mesmo saco. Eu peguei porque a base de remuneração expressa bastante qual é o tamanho da empresa. Então, como eu coloquei o EBITDA, que é um retorno, em função da base de remuneração, eu normalizo os resultados. Fica todo mundo mais ou menos com um resultado parecido. E em função disso, eu encontrei os valores das empresas. Você vê que fica bem próximo, 0,16, 0,15 e 0,15 também. A hora que eu coloco no plano de Markowitz, utilizando a utilidade, eu vejo que para um decisor mais agressivo, que é um alfa igual a 2,9, a empresa A, que é a menor empresa, representa o melhor investimento para ele. E a empresa C, que é a empresa A é a intermediária, representa o melhor investimento. A empresa C, que é a maior empresa, representa o menor, porque ela tem um risco muito grande. Nesse plano aqui o risco está para cá e o retorno está para cima, ela tem um risco muito grande e um retorno muito baixo. Então você vê que ela tinha 9 milhões de EVA, e no entanto ela não representa o melhor resultado para um investidor agressivo. No entanto, se você pegar um investidor conservador, como o retorno dela é muito grande, ele vai preferir a empresa C. Eu desloquei a característica do investidor e para esse novo investidor a empresa C é mais atrativa para ele, já que ela tem um retorno muito grande. Essa nova análise dá para perceber, comparar as empresas, você utiliza o ROI, o plano de Markowitz e o resultado do tarô estocástico, você consegue fazer uma comparação do risco-retorno de todas as empresas. Conseguiu? Conseguiu. Pessoal, antes de abrir uma pergunta, eu tenho só um comentário importante a fazer. O importante é uma arrogância, né? O comentário meu é... Mas tem um comentário seguinte: os 4 trabalhos de até agora falaram mais ou menos a mesma coisa. E otimização, série estocástica, coisa difícil. Coisa difícil. Mas eu quero lembrar uma coisa: vocês já devem ter lido, todos vocês já devem ter visto em algum momento da vida, o papel que a igreja desempenhou na difusão de uma ideia que era uma ideia, basicamente a ideia dominante, né? De tempos idos. Esse papel hoje
é desempenhado, já há muito tempo, é desempenhado pela academia. A universidade tem feito isso. Então, eu quero elogiar os 4 trabalhos, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quanto mais a gente fala, mais essa disciplina de segunda-feira fica viva dentro de mim. Porque quem fala, você está falando do investidor, aí a Júlia falou, mesmo o consumidor rico pode estar sendo prejudicado. Eu quero só lembrar uma coisa, que é o papel do engenheiro e o papel do pesquisador nesse país. Nós estamos num país onde, passou uma reportagem dias atrás, essa mesma mídia que fez tudo para que nós vivêssemos esse momento belíssimo que o Brasil vive hoje, lindo, crescimento, harmonia, uma coisa linda que está acontecendo. Pena, estivemos pertinho de, enfim, está gravando, mas enfim, essa mídia que fez tudo isso mostrou uma reportagem dias atrás da volta do uso do fogão a lenha, o charme do fogão a lenha. E na verdade as pessoas voltaram a usar o fogão a lenha porque não estão conseguindo comprar gás. Então, é muito importante, gente, colocar de alguma maneira essa discussão aí. É o que eu tenho insistido com a Priscila, não é, Priscila? Você chegou, olha, esse não vale a pena. Pô, então nós vamos ter que propor uma coisa para fazer valer a pena. Tivemos uma discussão aqui, a fotovoltaica não vale a pena. O Paulo coloca lá e eu estou pagando mais caro para ele pagar barato. Está errado. Eu tenho que querer colocar na minha casa também. O modelo está errado. Se a gente tem um modelo que inibe o uso de algo gratuito, que é a luz solar, está errado. Se a gente, desculpa o discurso político, não é proselitismo não, mas se a energia elétrica, que é uma coisa tão importante, não for um direito e não tiver no modelo, está errado também. Eu acho que eu fico por aqui, senão daqui a pouco eu vou ser candidato. Eu voto em você. Obrigado, Paulo. Mas o meu comentário está alinhado com o que você falou. Eu vou falar logo que eu vou ter que sair agora. Mas, primeiro, parabéns aos trabalhos. Mas o que eu acho que a gente precisa introduzir nessas análises é essa perspectiva social. E questionar esses modelos. Certo? Por quê? Porque a complexidade do mercado, da vida, da situação política de cada país é tão grande que se a gente se restringir puramente ao analítico, ao estocástico, ao probabilístico, o que for, e não questionarmos o que está faltando em termos da complexidade, porque para analisar... Agora a realidade é o seguinte, quando a coisa é muito complexa, você tem que fazer reduzir seu modelo. Você não pode ter um modelo muito grande. Mas mesmo nessa situação, a gente pode apontar para essas questões mais amplas. Então é isso que eu acho que vale a pena uma conclusão, né, de um trabalho desse, dar como se diz assim, um punchline, né? De que você diz, puxa vida, veja, tem alguma coisa faltando, para que não fique uma coisa puramente, poxa, não vai dar certo, e daí? Tá? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de perspicácia para provocar, tá? Para provocar quem está ouvindo, quem tá pesquisando, quem está trabalhando com esse assunto, tá bom? Beleza. Eu vejo, estou na linha do Paulo e do Zandroni também, a gente vive numa sociedade que é capitalista. E se a gente quer fazer transformações sustentáveis nessa sociedade, nós precisamos entender as regras que movem as coisas nessa sociedade. Então, por exemplo, somos engenheiros eletricistas. Estamos dentro de um mercado do setor elétrico. Como esse mercado está funcionando hoje? Quais são as normas que ditam ou que impulsionam as decisões dentro desse mercado? Tanto para quem está na condição de produzir energia, transmitir, distribuir energia, quanto para quem está na condição de consumir energia. E ao desenvolver os modelos, a gente faz o que o cientista faz. O cientista começa a ter uma visão da realidade e dos impactos nas diferentes variáveis que você escolheu para analisar. E aí a ciência e a tecnologia nos ajuda à busca da verdade. Qual é a verdade?
Ué, a verdade é revelada quando você coloca o fluxo econômico, né, na forma de bolinhas e setas, que diz para você, ó, entra tanto de receita, tanto vai para tal lugar, tanto vai para tal lugar, outro vai para tal lugar. Aí você vê como é que a riqueza é distribuída numa variável que a gente conhece, todo mundo conhece a variável econômica. Não porque a gente idolatra a variável econômica, mas ela é determinante das tomadas de decisão de quem cria as regras, quem se beneficia das regras. E aí vem o problema do desequilíbrio. Quem tem esse conhecimento tem condições de agir nas regras para aumentar o seu retorno e diminuir o seu risco. Quem não tem conhecimento disso fica sujeito a baixo retorno e alto risco. E aí a importância do ponto de vista matemático, do ponto de vista, né, técnico, de você criar esses modelos que permitem revelar. Então, os modelos servem como mecanismo de revelação. Agora, qual o uso que isso pode ter na mão de um regulador que tem uma consciência social? Ele fala, opa, essa regra, ela está desequilibrando a balança. Então, ele muda a regra. Entendeu? Agora, sem compreender a regra, qualquer discurso passa a ser apenas um discurso político. Para ele se transformar num discurso regulatório, que aí você define e diz por quê, você tem que ter um modelo, você tem que equacionar, você tem que representar. Então, medida de eficiência, como foi o trabalho que a Júlia apresentou, que é o Data Envelope Analysis, é o DEA, é utilizado, ele compara as empresas heterogêneas e premia as que são consideradas eficientes e pune as que são consideradas ineficientes. Mas veja, se você tem uma heterogeneidade tão grande, e se os parâmetros que você usa como input e output do modelo são poucos, como é que você consegue definir que você está comparando na mesma base? Então, você está julgando a eficiência das empresas e premiando e castigando sobre regras que são questionáveis. Isso que você trouxe à tona. Por outro lado, a Letícia está preocupada com o seguinte problema. Ora, se nós tivéssemos que reescrever o Brasil no ponto de vista de áreas de concessão, qual seria a melhor distribuição de áreas de concessão? Levando em consideração... Aí vem a Carol e fala assim, mas peraí, cuidado, olhar o passado e o futuro, tudo tem risco. O Paulo saiu daqui, mas ele foi um precursor de olhar o problema das distorções harmônicas sobre o foco probabilístico. Que não dá para usar Fourier e dizer que de menos infinito, né, a mais infinito, a forma de onda vai ter uma característica, muda, gente, entrou carga, saiu carga, muda. Então, a abordagem tem que ser probabilística. Aí entra o modelo estocástico, entra os riscos, e usa o conhecimento existente na ciência, na economia, para trazer isso para o setor elétrico e falar assim, olha, se a gente olhar isso com uma outra lente, que é a lente do Markovitch, né, baseada na teoria da utilidade de von Neumann e Morgenstern, você consegue ficar didático. Fala assim, não, é só pôr num plano. Pôr num plano e põe o ponto de aversão ao risco e você vê. Raio menor tem maior utilidade. Pronto. Então, para quem toma a decisão, fica claro. E ela tem, na dissertação dela, vai ter um mapa com todos os riscos e retornos das 64 distribuidoras do Brasil. Não vi isso. Deveria dar um teste de doutorado para ela já. Porque revela quem está tendo retorno em função de que risco e como que esses dados não saem no noticiário nacional. Não saem. Tem que sair dos bancos da universidade, que é o nosso papel. Então, ao revelar isso e colocar num evento, num congresso, numa revista, nós estamos prestando um serviço à sociedade. Dizendo, olha, nós conseguimos com inteligência trabalhar esses dados e revelar. Aí quem toma a decisão tem condições de tomar uma melhor decisão. Mas não somos nós somos cientistas. No dia que nós formos políticos e gestores, nós vamos ter tomado decisões melhores. Parabéns. Vamos lá. O último trabalho da nossa